bem, minhas queridas amigas, meus queridos amigos? Estou de volta. Recebi tantas mensagens de vocês perguntando se o canal havia sido encerrado, se eu não ia mais postar nada. Meninas, me desculpem, rapazes, me desculpem. Como eu contei lá no primeiro episódio, esse canal ele não tem um propósito, digamos, lucrativo. Eu não posso me comprometer a postar material todas as semanas ou todos os meses, né? Por conta do meu trabalho, da minha vida particular, por uma série de motivos, então às vezes não dá para colocar material. Mas eu prometo para vocês que eu sempre vou me esforçar para trazer alguma coisa para vocês aqui e tentar fazer sempre com um intervalo curto entre as postagens, tá bom? Essa entrevista com a Márcia Rocha, que eu prometi para vocês que eu ia postar, foi gravada originalmente, eu fui na casa dela em dezembro de 2022. Bom, se passaram 3 meses, né, meninas? Hoje nós estamos em março, estamos aqui às vésperas do Dia da Mulher. E com toda a correria eu estava aqui pensando, poxa, seria legal se eu conseguisse retomar o meu podcast no Dia da Mulher, no dia 8 de março. Então, é o que eu vou fazer. 8 de março de 2023, estou postando a primeira parte dessa entrevista maravilhosa, dessa entrevista linda que eu fiz com a Marcinha. A Márcia Rocha, uma amiga minha, eu já conheci ela já há quase 20 anos, desde quando ela ainda era o Marcos. Hoje ela já transicionou, já vive full time, né, como mulher. Uma pessoa super influente, uma pessoa que adiciona muito ao nosso universo trans, candidata a deputada federal, empresária, sexóloga, colunista, uma mulher inteligente, uma mulher que tem assim uns pensamentos bastante, como é que eu posso dizer, é uma pessoa que tem assim opiniões muito concretas, pé no chão, digamos assim, né? Uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que já me ajudou em outras oportunidades, uma pessoa que eu sempre tive a oportunidade de sentar para conversar, já viajamos juntas, já estivemos em encontros juntas. Eu realmente tenho um carinho muito grande pela Márcia, e eu acho que esse bate-papo, eu diria assim, não é nem uma entrevista, esse bate-papo que eu tive com ela é muito ilustrativo, principalmente para as meninas mais inexperientes. Então ouça, essa é a primeira parte, onde a gente vai falar um pouco sobre quem é a Márcia, para quem não conhece, né? Falar um pouquinho dessa ideia dela se candidatar, dela entrar na política brasileira, né? E ela vai nos contar um pouco a sua vida pré-Márcia, como era o Marcos, né? Advogado, um homem hétero cis, né? Que teve filha, casou 2 vezes. Como ela passou essa fase dela de, digamos, transição, a época do crossdressing, né? Que é quando ainda se monta, né? Antes de passar pela parte hormonal. Toda a parte, tudo que ela enfrentou com a família, com as filhas, que ela contou, que ela convivia com a família. Olha, é muito interessante, a história dela é muito interessante, tudo que ela conta pra gente, tá bom? Então assiste, acompanha aí e depois deixa o seu like aí, né? Deixa a sua curtidinha pra dar uma forcinha pro meu canal, tá bom, minha amiguinha, meu amiguinho? Gente, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que a Márcia Rocha. Márcia, obrigada por me receber na tua casa. Imagina. É um prazer enorme. A gente é muito amiga já de muitos anos, mas assim, esse espaço que você abriu para a gente, que abriu para o meu podcast, é muito importante para mim, eu tenho certeza é importante para as minhas ouvintes. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Márcia, já que o pessoal, algumas pessoas, deve ter 1 ou 2 brasileiros que não te conhecem ainda, eu quero que você me fale um pouco da Márcia Rocha atualmente. Quem é a Márcia Rocha? Ativista, advogada, empresária, consultora de sexualidade. Se apresenta um pouco aqui para o nosso público, Marcinha, por favor. Bom, eu sou a Márcia Rocha, sou empresária, tenho 3 empresas, sou advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual de Gênero da OAB desde 2011. Estou agora conselheira seccional da OAB também em São Paulo. Sou pós-graduada em Educação Sexual, dou aulas também. E sou coordenadora e idealizadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans
a se inserir no mercado de trabalho. Você foi candidata recentemente a deputada federal. Como é que foi essa história, Márcia? Por que deputada federal? Por que você acha que você conseguiria mudar lá dentro, assim, a nossa Olha, na verdade, eu nunca quis, né, entrar em política, sempre fiz questão de ficar fora, até por conta da Transemprego, da OAB também, porque são coisas que são um pouco complicadas misturar política. Mas há uns anos atrás eu acabei entrando num partido, no Cidadania, me convidaram para fazer parte do Cidadania, eu acabei entrando no partido com o qual me identifico muito com a ideologia deles, com as ideias, eu gosto muito, que é o Roberto Freire, né, que estava com a Tebet, né, nós ficamos no centro, esse foi um grande problema, porque muito polarizado, e quem estava no centro acabou enfraquecendo muito, os partidos todos enfraqueceram muito. Mas eu não tinha ideia, não tinha vontade, mas gente dentro do partido, conhecendo a minha história, vendo o que eu fazia, acabou pedindo para mim e tal, e eu comecei a pensar que de repente eu poderia, eu tenho uma capacidade de diálogo muito grande, de conciliar, justamente nessa situação de polarização com o bolsonarismo, que foi uma coisa para nós terrível, muito tóxica, muito, né? E aí eu pensei, puxa, a gente podia tentar, e sem ir para outro extremo, a gente podia tentar uma coisa mais no meio, uma coisa mais assim, isso pensando em congresso, tentar aglutinar, trazer os dois lados para conversar, tentar fazer uma coisa mais de centro. E não deu certo, mas foi interessante, eu aprendi muito também com a campanha, foi algo assim que eu não tinha ideia de como era, e foi muito cansativo, muito desgastante, mas foi bacana, foi uma experiência. Para a nossa realidade das trans, né? Quando eu falo trans, eu já explico até para o meu público, sempre é transgênero, eu nunca me refiro a trans como transexual, você sabe disso, mas para os transgêneros, o que você imagina que você poderia ter conseguido caso fosse eleita? Então, eu acho que vai um pouco além disso, eu não ia só legislar ou tentar legislar ou pelo menos votar pensando só em transgêneros, eu ia pensar naquilo que eu acredito, em termos de economia, em termos de... Eu sou empresária também, uma série de questões. Mas eu acho que o que eu iria tentar, isso eu falei na campanha, seria tentar transformar em leis aquilo que hoje é direito conquistado no judiciário. Nós temos todos os direitos nossos conquistados no judiciário. Não tem uma lei aprovada federal com nome social, de casamento, união estável, adoção, doação de sangue, direito a doar sangue, a criminalização da homotransfobia, que foi o Dr. Pauliotti, meu colega, que conseguiu também. Todos esses direitos foram conquistados no judiciário, né? Inclusive o nome social, eu fui a primeira pessoa a conseguir o direito ao uso do nome social na UAB, que foi a primeira pessoa trans a ter um nome social num documento federal, e depois, um ano depois, o Supremo concedeu o direito a gente mudar o nome, bastando uma mera declaração em cartório. Então tudo isso foi uma sequência de lutas por direitos. Eu faço parte de uma grande equipe de advogados LGBTQIAP+, no Brasil, que lutam pelos nossos direitos, né? Eu estou nessa luta junto. Inclusive você, desculpa te interromper, você é a primeira trans conselheira a entrar, fazer parte da OAB, uma chapa da OAB, não é? Eu sou a primeira trans a ser eleita para o conselho, né? Eu fui eleita numa chapa com a Patrícia Vanzolini, doutora Patrícia Vanzolini, que é a presidente hoje, a primeira mulher presidente da OAB. Hoje nós temos um conselho, o conselho mais diverso na história. Nós temos mais de 30% de negros no conselho, nós temos um deficiente visual, nós temos uma lésbica, um gay e eu como trans, a primeira trans no Brasil a ocupar uma vaga no conselho. E a primeira mulher, presidente Patrícia Vanzolini, mais da metade do conselho são mulheres. Então, assim, é toda uma mudança que a gente quis fazer, me convidaram a fazer parte e eu aceitei. E hoje estou lá, segunda-feira tem reunião no conselho. Vamos falar um pouco da Márcia, que eu conheci, que poucas meninas conheceram, que foi da época do BCC. Vamos voltar um pouco no tempo, vamos falar do Marcos. Marcos, que era um rapaz belíssimo, conheci ele, se não me falha a memória, em 2007 ou 2006, nos ajudou muito com o apartamento que a gente usa como unidade para se montar, que a gente divide, você inclusive participa até hoje, nos ajuda lá. E o Marcos era
né? Digo, era no sentido da transição. Era um rapaz belíssimo, conheci ele casado, né? Ele tem filha. Eu queria saber um pouquinho como é que foi a fase cross do Marcos, começando lá da infância. O Marcos, o que é o que as meninas cross passam hoje, passaram ou passam. Então, assim, o Marcos, menino, como é que foi começou a querer usar roupa feminina, tal, se era só um fetiche, se era uma coisa espiritual. Até, depois a gente vai falar dessa transição, nesse momento, até chegar à parte do casamento. E aí depois eu vou te perguntar um pouco mais sobre o casamento. Como é que foi essa infância e adolescência do Marcos, aquele rapaz bonito que eu conheci? Então, tem muitos vídeos contando essa história de quando eu era pequena, que eu ficava com as meninas na escola. No jardim da infância, 4, 5 anos de idade, eu me identificava, eu ficava com as meninas. Porque ali eu entendia que aquele era o meu universo. Eu não pensava meu corpo ter errado, nunca teve nada disso. Mas eu me identificava que aquilo ali era o meu lugar com as meninas. E depois fui orientada que eu era um menino e tinha que ficar com os meninos. E a partir dos 6, 7 anos de idade, eu comecei a mexer nas coisas da minha mãe, pegar roupas e tal. E fui levando isso como uma brincadeira, como algo... Na verdade, eu não era bem uma brincadeira, era algo que eu tinha vontade de fazer, uma necessidade de fazer. Hoje eu entendo que era a necessidade de me expressar da forma como eu me sentia. Mas não havia uma questão biológica, uma questão de rejeição, chama de disforia, né? Que quando você tem um sofrimento com o corpo, algo assim como Maitê, por exemplo, tinha. Nunca tive isso. Eu lidava bem com o meu lado masculino. Fui casada uma vez, tive minha filha, isso com 30 anos. E depois me divorciei. Todas as minhas namoradas sérias sempre souberam que eu me montava, que eu me vestia de mulher, que eu às vezes saía, né? Com 18, 19, 20 anos, eu chegava aí, levava minha malinha, ia pro motel, me montava, ia pra uma balada GLS naquela época, não tinha nem o T, né? Depois voltava pro motel, me desmontava e voltava pra casa. E sempre por uma necessidade mesmo de me expressar. Acabei comprando algumas coisas, depois Urge joga fora, depois tem Urge compra de novo. Eu passei por isso, mas não existia internet, não existia informação, era regime militar, a gente não tinha informação de nada, não tinha um livro para você ler sobre o assunto, aliás, porque não existia mesmo, nem lá fora não tinha muita coisa. Mas aqui então pior ainda, com o regime militar. Acabou o regime militar, veio a internet, e na internet é que eu encontrei o BCC. Eu falei, nossa, tem gente parecida comigo aí, né? Tem gente que tem algo de semelhante aí. Já tinha me divorciado uma vez, depois morei com uma outra pessoa, também não fiquei com ela, depois casei de novo com a Adriana. Foi nessa fase, quando eu estava no meu segundo casamento, que eu conheci, que eu me aproximei mais do BCC. Eu já conhecia, mas assim, sem me aproximar muito, sempre tinha aquela coisa de medo de descobrirem, medo, enfim, aquelas coisas todas que crossdresser passa. Aí o BCC foi muito acolhedor, tinha um ambiente de segurança, tinha uma preocupação muito grande com segurança. Então isso tudo me fez me aproximar. E aí um dia fiz um evento na minha casa, minha madrinha foi a Paula e a outra, como é que era? Paula Andros. A Paula Andros e eu tive duas madrinhas, a que tinha estacionamento também, que eu também Betinha. As duas que tinham apartamento e tal, mas foi no meu apartamento que eu fui almoçar com elas e elas falaram, não, vamos fazer e tal, e aí eu fiz um evento na minha casa, chamei foram várias pessoas, algumas com a esposa e tudo, e eu estava casada. E ali eu comecei a participar, comecei a fazer, teve um ref, logo em seguida eu fui e tal, e aí não parei mais. Depois passei a fazer parte lá do comitê de ética lá, mas esse processo, durante a minha vida, eu tive muitos momentos, meu pai descobriu... Assim, você se montava de escondida, no carro, no escuro, porque eu contei muito essas histórias, olha, muita coisa que você falou, passa um filme na minha cabeça, porque eu, você e a Maitê, nós temos uma faixa etária parecida, a gente viveu os anos 80, né? Muita coisa do que você falou... Deixa eu desligar a campainha. Passa um filme, não, fica à vontade. O que eu quero saber, assim, você era aquele rapaz que se
vestia escondida, entra, você falou, ia no hotel, montava, nossa, fizemos muito. Eu e a Tati, a gente fazia muito isso, a Tati é uma outra menina do BCC. Mas você passou muito, porque a sua transição foi tarde, a gente já vai falar da sua transição. Na verdade eu pulei um pedaço. Quando eu tinha 13 anos, 11, 12, 13 anos, as cópias das meninas da escola começaram a mudar, porque eu me afastei, mas eu não fiquei nem lá nem cá, nem ficava com os meninos, nem com as meninas. Você entrou desde criança, né? Bem isso. Daí as meninas, os copos delas começaram a mudar, eu queria que o meu mudasse também. Eu tomei hormônio com 13 anos. Com 13 anos? Com 13 anos, meus seios começaram a crescer, meu pai percebeu, sem nada, do lado. Eu conversei com uma travesti, ela me disse que ela tomava, comecei a tomar com 13 anos. Meus seios começaram a crescer, eu sempre tive mamilo, porque desenvolveram nessa época, com 13 anos. E aí meu pai percebeu, meus seios crescendo, na camiseta branca da escola, me levou no médico. E o médico me pressionou, eu tive que contar, e eles me convenceram a parar. E aí eu parei com a hormonização e continuei levando essa vida dupla. Mas eu queria ter seios, eu queria, enfim, ser menina, né? Isso com 13 anos. Então, a minha transição, ela foi tarde. Minha transição não foi tarde, o que foi tarde eu me assumi. Eu me assumi com 39 anos, mas com 13, 14 anos eu já tinha seios. Embora depois eu tenha parado e aí regrediu e tal, meu pai me pôs para malhar, para desenvolver musculatura, para não aparecer, mas eu sempre tive mamilo, sempre tive desenvolvido, porque desenvolveu nessa fase. Então, depois parecia musculatura, porque eu criei musculatura, isso até virou um problema, fiquei com o ombro enorme, né, e tal. Isso é complicado. Mas foi uma fase, eu sempre levei isso. Então, todas as minhas namoradas sabiam, sérias, né? Não namorico, mas namoros sérios, todas sabiam. Minhas esposas, né? As duas sabiam. Então, desde o começo, eu não ficava... Quando o relacionamento começava a ficar mais sério, eu já contava. Teve um que eu tive que terminar, porque eu percebi, sondava, né? Eu percebi que ela nunca ia aceitar, então eu terminei, né? Então, era um relacionamento sério que eu queria na época levar adiante, mas depois eu percebendo que não ia ter como, eu caí fora. Porque é uma coisa que fazia parte de mim, eu não ia abrir mão, né? Não entendia, porque não havia informação. Foi durante o BCC, na minha fase de BCC, que eu comecei dentro das discussões no clube, eu conheci um especialista que me deu algumas informações, eu comecei a estudar mais profundamente. Hoje eu sou pós-graduado, dou aula sobre gênero e sexualidade, mas eu não entendia muito o que acontecia comigo. Aí eu comecei a ler tese de doutorado, tese de mestrado, lá de fora também, trabalhos acadêmicos lá de fora, e comecei a perceber que havia alguns equívocos também nos trabalhos do posicionamento médico-científico, psicológico também, trabalhos de psicologia. Comecei a perceber alguns erros, falei, isso não é bem assim, e comecei a contribuir também. A gente chegou a formar uma associação, eu, Letícia Lans, que é uma psicóloga também do Paraná, também do BCC, conheci no BCC, eu, Letícia Lans, Maitê e Laerte Coutinho, nós criamos uma associação que não foi adiante, a ABRAT. Dela surgiu Transempregos, mas a gente discutia essas questões, e a gente começou, e eu e Letícia principalmente, começamos a estudar muito a questão de gênero e sexualidade, para me compreender também e me aprofundar. Depois eu entrei numa associação, faço parte da Associação Mundial pela Saúde Sexual, sou a única trans brasileira que tem na associação, tem alguns brasileiros, mas a única trans sou eu, só tem 2 trans na associação inteira. Tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais dessa associação, onde tem estudiosos de sexualidade do mundo inteiro, é muito discutido, é muito interessante, porque a gente vê como é lá fora, dependendo do país, dependendo da cultura, como que lida com essas questões. Então, foi muito rico, eu estudei mais de 10 anos, assim, profundamente, me aprofundei muito mesmo, e aí eu percebendo o que acontecia comigo, conforme eu fui estudando e compreendendo o que acontecia comigo, com a Ana Paula Vencato, com a doutora Kogut também, que fizeram trabalho dentro do BCC, conheci as duas, conversei muito com as duas, aí eu conheci Larissa Pelúcio, Ana Paula Vencato, Jorge Cabelo, Jorge Leite Júnior, vários acadêmicos, né, especialistas nessa fase em que eu estava estudando, conheci muito, eu ia para bar com eles, ficava à noite, então hoje são todos doutores, pós-doutores
nomes, né, professores de universidades aí pelo Brasil, gente muito respeitada na academia, na época do bando de garoto que a gente saía junto, mas aprendi muito. Tenho meu posicionamento, né? A ciência não funciona com aquilo que a gente acha, funciona com aquilo que a gente demonstra, mas eu tenho um trabalho muito legal demonstrando a semelhança que existe entre travestis e crossdressers, né? Então é um trabalho acadêmico, está lá no academia.edu, quem quiser ver pode ler lá, chama o gênero é interessante porque eu peguei trabalhos acadêmicos, os 2 que existem sobre crossdresser e mais 3 de travestis, e fiz uma comparação de como é igual a forma como nós nos desenvolvemos na adolescência, na infância, a coisa de pegar a calcinha que está no chuveiro, o sofrimento, a coisa é igual. Depois, a única diferença clara que fica em todos os trabalhos é a orientação sexual. Então eu concluo no meu trabalho que a diferença entre crossdressers e travestis é a orientação sexual. Crossdressers majoritariamente gostam mais de mulheres e podem ser bi, mas gostam mais, têm preferência mais afetiva por mulheres, e travestis em geral têm uma preferência, também há exceções, também há travestis que ficam com mulheres, mas não contam muito, mas também a preferência afetiva principalmente é voltada para homens. Então essa era a diferença básica. Lá fora, se você pegar, como nós falamos do termo transgênero, eu não quero estender demais, mas já que a gente entrou nisso, o termo transgênero ele engloba todo mundo, engloba tudo, né? Ele engloba travestis, transexuais, crossdressers, ladyboy na Tailândia, Hijra na Índia, Mushis no México, tem várias manifestações trans, de identidades transgêneras pelo mundo, e aqui tem travestis que não é uma identidade. Travesti não é uma identidade, embora a ANTRA queira que seja, não é uma identidade reconhecida onde é uma identidade política no Brasil, só no Brasil, né? E nos Estados Unidos, crossdresser é sinônimo de travesti. É um verbo, ser transvestite ou crossdresser é a mesma coisa, é igual, é exatamente a mesma coisa. Então, enfim, é isso. Eu passei a estudar, eu ia entendendo o que eu precisava fazer, e aí eu decidi voltar a me hormonizar de novo aos 36, 37 anos e começar a fazer modificações. Isso ainda dentro do BCC, eu não sabia até onde eu ia, não sabia o que eu ia querer fazer, nem pensava em me assumir, em nada, em viver como mulher, não pensava nisso. Mas conforme você vai indo, conforme você vai fazendo, furando a orelha, deixando a sobrancelha, arrumando a sobrancelha, fazendo laser e vai fazendo as. Quanto mais você começa a se ver no espelho, mais você quer ficar assim e continuar mais. E aí eu, pelo menos no meu caso, eu fui indo até o momento em que eu entendi que eu precisava, que para mim ia ser bom isso. Não é fácil, é uma decisão muito difícil, não é uma coisa que você faça, vou decidir que eu vou me assumir, é algo difícil, tem muito peso, muito preço a ser pago. Andar na rua, eu falo, sair na rua nunca mais é só ir comprar pão, né? Ir na padaria comprar pão é um ativismo, é uma luta, você lida com o olhar das pessoas, com o julgamento. Então é isso, você tem a opção de desmontar e acabou, né? E andar ir no jogo de futebol e ninguém vai saber, né? Eu não, se eu for assim no jogo de futebol, vão saber. Então, assim, é uma decisão difícil, mas que tem muitas vantagens também, né? Qual é a maior vantagem que você teve em fazer essa transição, pagar tanto preço, passar por tanta coisa? A maior vantagem sou eu comigo, quando eu estou sozinha, olhando no espelho. Não preciso estar montada. Você tem uma filha, né? Conta pra gente um pouquinho, porque uma coisa que a gente vê as cross falando, quero contar pra minha esposa, inclusive vai ser um episódio meu só sobre isso, porque eu recentemente contei, você sempre contou, algumas não contam, e contar pra esposa é um grande passo, quando ela aceita, é uma libertação.
Eu sei porque eu vivo isso na pele. Existe a ceder antes de contar para a esposa, depois de contar para a esposa. Agora, existe um lado que é muito mais delicado, que são os filhos, né? Então eu queria saber um pouco, você já contou pra gente, você disse que sempre nos relacionamentos você se abriu, então isso não é problema. Então eu imagino que com a Adriana e com a outra esposa, você já abriu logo de cara. Eu me lembro de vocês juntos, eu me lembro do Marcos com a Adriana, um casal super lindo, aliás tenho fotos de vocês guardadas até hoje, super bonito casal. Mas e a filha? Você agora voltou de Londres, você estava com ela, né? Você viajou com ela? Você viajou... Eu não vou nem perguntar se você viajou montada, que é uma pergunta retórica, né? Ridícula, eu diria, né? Tem foto, não é nem retórica, é ridícula. É. Obviamente você viajou como mulher e tal. Como é que foi contar para tua filha e a convivência com ela? Então, minha filha sempre soube, porque eu me montava em casa, eu tinha as unhas pintadas, não o tempo todo, mas do pé, às vezes eu tinha a unha pintada do pé, né? E pensar na síndrome da acetona no BCC, o pessoal chorando, tirando a acetona antes de ir embora do ref, no pé eu não tirava. Muitas vezes, né? A menos que eu fosse pra uma piscina ou pra praia, eu não tirava. Eu ficava de unha pintada, que era mais fácil. Já tava ali. A mão eu tinha que pintar na hora, mas o pé já ficava feito. Minha filha sempre viu, desde bebê. Minha filha sempre soube, né? Conviveu com isso, como naturalidade. Eu contei para as minhas namoradas mais sérias, justamente porque eu não queria ter o problema de de casar, da coisa ficar muito séria, e ter algo tão importante oculto, né? Então, até legalmente, pensando em termos legais, isso não foi por causa pensando em termos legais, mas hoje pensando em termos legais, os motivos que você tem para anulação de casamento são um tipo de coisa. Você esconder de alguém uma característica ou algo que aconteceu com você, ou uma característica tua, que seria importante para ela, ela poderia ter não casado com você se você contasse. Isso é motivo de anulação de casamento. O que acontece é que eu sentia que pensava assim, para eu entrar no relacionamento, para ficar sério de verdade, alguém que está muito, como minha filha também muito próxima de mim, eu não vou ocultar. A pessoa tem que me aceitar como eu sou, senão não adianta. Então, tanto que eu contei, terminei um relacionamento porque eu vi que não ia acontecer. Então, a minha filha cresceu sabendo, sempre soube. Quando ela tinha 12 anos, que eu resolvi me hormonizar definitivamente, eu chamei a minha filha e falei, olha filha, você sabe que eu sou assim, eu sempre tive essa, agora eu quero me hormonizar, quero mais. Pai, tudo bem, você sempre faz, nunca não ligou. Quando eu fui modificando, quando eu resolvi assumir mesmo, porque chega uma hora que você tá de terno e gravata, te chamam de senhora, né? E tá montada, te chamam de senhor, é surreal. Você fica numa coisa que você não tá nem lá nem cá, conforme você vai modificando. De novo você no centrão. A fase da transição é super difícil mesmo. Muitas outras transamigas passaram por isso que aconteceu. E aí, quando eu resolvi assumir mesmo, foi num evento da OAB, inclusive, que o primeiro evento da OAB que eu participei, tá lá no YouTube, quem quiser assistir, Márcia Rocha no YouTube, choro, todo mundo chora até hoje quando assiste. Foi uma decisão muito difícil, muito forte, ir num evento da OAB público, filmado e me assumir publicamente. E minha filha, eu tinha dito para ela que eu ia fazer isso, que eu ia assumir e tudo. Minha mãe também foi nesse evento. E aí minha filha ficou meio assim, mas peraí, todo mundo vai saber, vai respingar em mim, minhas amigas vão saber, como é que eu vou fazer? Eu já era separada da mãe dela há muitos anos. Eu falei pra ela, olha filha, você pode morar com a tua mãe, você pode não contar pra ninguém, você pode me esconder, você pode fazer o que você quiser, agora você não pode querer que eu não viva a minha vida porque você acha que vai ter problema com isso. Ela ficou meio mal, foi morar na Nova Zelândia, ficou 6 meses lá, e nesse período eu acabei de passar a viver assim. Quando ela voltou, teve esse evento, eu assumi, e ela contou para as amigas e todo mundo adorou. Todo mundo, outra geração, né? Todo mundo achou o máximo, as amigas dela me adoram, vinham pedir dica de maquiagem, dica de roupa, foi muito legal. E
E ela percebeu que não teve problema, ela ficou super tranquila, super tranquila com isso. Foi uma fase assim, de 6 meses que ela ficou meio assim, passou, hoje é super de boa mesmo, não teve problema nenhum. Então eu acho que também tem muito isso, é uma coisa que às vezes eu falei pra Bianca Figueira, né, que é capitão de corveta, que era do BCC também. Às vezes o fantasma está muito mais dentro da gente do que lá fora. Você é a sua pior inimiga. A gente falava muito isso no BCC. Então é isso, meninas e meninos. Legal a entrevista, né? Como é bonita a casa da Márcia, né, gente? Eu adorei ser recebida lá, muito bonita, muito aconchegante. Bom, aqui a gente está encerrando a primeira parte dessa entrevista e na semana que vem, daqui a uma semana, vai sair a segunda parte. Na segunda parte, ela fala de mais um monte de coisa muito interessante, ela fala mais um pouco da transição dela, ela fala sobre o BCC, um clube que eu fundei em 1997 com outras cross, que foi foi um divisor de águas muito interessante, todas as questões que nós vivemos lá dentro. Ela fala, inclusive, sobre a relação que existe entre os crossdressers e as transexuais. Ela nos conta que não existe o termo travestis, que é uma questão política brasileira. Interessante isso, né? Vamos esperar, então, sair a parte 2 para você ver a opinião da Marcinha para tudo isso, tá bom? Um grande beijo de luz em seu coração e muito obrigada pela sua audiência.